E estamos de volta para continuar a nossa leitura do livro O Príncipe. Então não vamos nos alongar muito, vamos começar logo com isso, porque aqui o tempo é curto e o silêncio é mais curto ainda. Então eu vou aproveitar que está tudo silencioso aqui para gravar, certo? Bom, dando continuidade no livro, iremos falar dos soldados auxiliares, mistos e próprios. As tropas auxiliares, que são as outras forças inúteis, ele vai explicar o porquê são forças inúteis, são aquelas que se apresentam quando chamas um poderoso, para que, com seus exércitos, te venha a ajudar e defender. Então, uma tropa auxiliar, segundo Maquiavel, é uma tropa terceirizada, posso dizer. Quando o seu estado está com problema, certo? E sua tropa é uma merda, então você precisa recorrer a forças externas. Então você vai contratar uma tropa de fora para te defender. Essas tropas auxiliares podem ser úteis e boas para si mesmas, ou seja, para as próprias tropas. Eu dei uma balançada na mesa, espero que ninguém tenha visto isso. Mas para quem as chame, no caso o príncipe que está precisando do serviço dessas tropas, são quase danosas, eis que perdendo ficas liquidado, porque você já gastou contratando essa tropa, então você perdeu, você não vai ter retorno, você perdeu o dinheiro da tropa e você perdeu o resto do seu estado. E se você vence, você fica seu prisioneiro, ou seja, se você contrata uma tropa auxiliar e você perde, você se fudeu, porque você se fudeu duas vezes. Se fudeu porque você gastou com a tropa e se fudeu porque você perdeu seu estado. Se você ganha, você perde porque você vira prisioneiro dessas tropas. Você vai estar sempre em débito com elas. Porque, de certa forma, são essas tropas que te salvaram, não é? Assim, aquele que queira não poder vencer, valha-se dessas tropas muito mais perigosas do que as mercenárias. Então, as tropas auxiliares são piores do que as tropas mercenárias, segundo Maquiavel. Eis que com estas, as tropas auxiliares, a ruína é certa. Por que é certa e com a mercenária não é tão certa? Dado que são todas unidas, todas voltadas à obediência a outrem. Então, diferente das tropas mercenárias, que são Zé Ruelas, aí, pé de chinelos, que você contrata, que só respondem a si mesmas, as tropas auxiliares você chama e elas não são suas tropas, são tropas de outrem. Então, se você ganha, você vira refém dessa tropa e é muito mais fácil você ir à ruína com essa tropa, por essa tropa ser mais unida e mais organizada. As mercenárias, para te prejudicarem após a vitória, contrariamente ao que ocorre com as mistas, precisam de mais tempo e maior oportunidade, não só por constituírem um todo, não só por não constituírem um todo, lembre-se que tropa mercenária é cada um por si, é um monte de pessoas individuais que se juntam, mas têm vontades e interesses próprios, e enquanto as tropas auxiliares é uma tropa, sim, é um todo, mas não é só tropa. Então, por não constituírem um todo, como também por terem sido organizadas e pagas por ti. Então, você que contratou a tropa mercenária, então eles não têm outro chefe. Então, eles precisam se organizar melhor para tentar te derrubar. Um príncipe prudente, portanto, aqui ó, ainda, um terceiro que nelas torne-se chefe, não pode desde logo assumir tanta autoridade que te cause dano. Enfim, caralho, enquanto nas tropas mercenárias o mais perigoso é a covardia, porque as tropas vão te pegar por trás, se é que vocês me entendem, vão pegar você no momento de fraqueza. O mais perigoso nas tropas auxiliares é o valor. Como eu falei, é o valor, porque uma tropa auxiliar com mais organizada é mais perigosa para o seu estado. Um príncipe prudente, portanto, sempre tem fugido a essas tropas para voltar-se às suas próprias forças, preferindo perder com as suas do que vencer com aquelas. Então é melhor você ter uma tropa e perder o seu estado, perder a guerra com suas tropas,
do que você ter uma tropa auxiliar, uma tropa que não é sua e ganhar com ela. Porque se você ganha com uma tropa auxiliar, não foi você que ganhou, foi a tropa. E a tropa sabe disso e vai usar isso contra você. Eis que, em verdade, não representaria a vitória aquela que fosse conquistada com as armas alheias, é o que eu já falei. Se o príncipe consegue ganhar uma luta, mas não com suas tropas, então não foi ele que ganhou, não foi ele que ganhou a luta, foram as tropas que ele contratou. Se dá a entender que a tropa que ele contratou, caramba, hoje tá foda. Dá a entender que a tropa que ele contratou é mais forte do que o estado dele, é mais forte do que o governo dele, então mais cedo ou mais tarde esse estado vai ruir por causa dessa mesma tropa. Concluo, pois, que sem ter armas próprias, ou seja, um exército próprio seu, do Estado, nenhum principado está seguro. Ao contrário, fica ele totalmente sujeito à sorte, não havendo virtude que o defenda na adversidade. Como eu já falei antes, a sorte são coisas que acontecem que estão fora do seu controle, segundo Maquiavel, a fortuna, e a virtude é a sua capacidade de administrar, comandar e sobressair. Como eu posso explicar? Eu já expliquei isso, mas eu sempre me confundo. É muito complicado explicar isso. A fortuna é a sorte, coisas que estão fora do seu controle, e a virtude é a sua capacidade de controlar o resultado dessa má sorte. É, mais ou menos isso. Não havendo virtude que o defenda da adversidade. Então, se você não tiver tropas próprias e acontecer uma merda, não tem virtude que te salve desse misfortúnio. Foi sempre opinião e sentença dos homens sábios que nada é tão instável quanto a fama de poder de um príncipe quando não se encontra apoiada na própria força. Então não existe nada mais instável do que a segurança de um estado sem tropas próprias. Resumindo, quando um príncipe tem a fama de ter ganho uma disputa com uma tropa que não é a sua, então dá a entender que ele é um príncipe fraco, sujeito a ataques, não é? A assaltos. As forças próprias são aquelas que se constituem de súditos, de cidadãos ou de criaturas tuas, ou seja, uma tropa própria sai do seu próprio povo, dos seus próprios cidadãos, dos seus próprios súditos, que serão bem mais leais a você. E eu tô precisando cortar essa barba aqui tá foda, tá bem grande. Todas as outras são mercenárias ou auxiliares. E assim termina o capítulo 13, dando sequência, vamos para o capítulo 4, que é o que compete a um príncipe acerca da milícia. Esse aqui eu acho que eu vou demorar um pouquinho, que é meio técnico, né? Então vamos logo com isso. Deve, pois, um príncipe não ter outro objetivo, nem outro pensamento, nem tomar qualquer outra coisa por fazer, senão a guerra e a sua organização e disciplina, pois que é essa a única arte que compete a quem comanda. Então o príncipe tem que ter na cabeça dele, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é a organização para a guerra, visto que, como eu já falei anteriormente, conquistar o poder é fácil, se manter no poder que é o verdadeiro desafio. E é ela de tanta virtude que não só mantém aqueles homens que nasceram príncipes, como também muitas vezes faz os homens de condição privada subirem aquele posto. Ao contrário, vê-se que quando os príncipes pensam mais nas delicadezas do que nas armas, perdem o seu estado. Resumindo, se você virou um príncipe, um governante, foca na sua força bélica, foca no seu exército, foca nas suas tropas. A primeira causa que te faz perder o governo é negligenciar essa arte, a arte da guerra. Enquanto que a razão que te permite conquistá-lo é o ser mestre nessa arte. Então quem conquista um estado é porque entende de guerra. Se o cara conquista um estado sem entender de guerra, ele não vai durar muito nesse estado. Realmente, entre um príncipe armado e um desarmado não existe proporção alguma. Não é razoável que quem esteja armado
obedeça com gosto ao que seja desprovido de armas. Claro, você tem armas, você vai obedecer a alguém que não tem armas? O que esse cara pode fazer com você, né? Não tem por que você respeitá-lo. Nem que o desarmado se sinta seguro entre seus servidores armados. É vice-versa, é contrário. Eis que, existindo desdém de uma parte, exigindo desdém de parte de um e suspeita do lado de outro, não é possível que hajam bem estando juntos. Uma tropa com um estado com arma, um estado armado e um estado desarmado não tem como existirem, não tem como coexistirem. Ainda, um príncipe que não entende de tropas, além de outros prejuízos referidos, sofre aquele de não poder ser estimado pelos seus soldados e nem poder neles confiar. Cara, um príncipe que governa um estado, e a gente já deixou bem claro, a gente, eu digo o livro, não são minhas palavras, ok? Tem que deixar isso bem claro hoje em dia. Um príncipe que não entende de tropas conquista um estado e o Estado precisa de tropas. Se o príncipe não entende de tropas, o Estado não vai durar. É o mesmo que você colocar um cara que não entende de futebol, nunca jogou futebol, nunca não sabe as regras de futebol, para ser treinador de uma seleção, da seleção brasileira. Que respeito que os jogadores terão com ele, né? Já que o cara não entende futebol. É a mesma coisa. Portanto, o príncipe não deve desviar um momento sequer o seu pensamento do exercício da guerra. Então ele tem que estar sempre focado na guerra, ele tem que estar sempre preparado para o pior. O que pode fazer por dois modos, um com a ação, o outro com a mente. Quanto à ação, além de manter bem organizadas e exercitadas suas tropas, né, você treinar o seu time de futebol, fazendo essa analogia, deixar os jogadores em forma, exercitados, chutando bem, correndo bem, enfim. Além disso, devem estar sempre encaçadas para acostumar o corpo às fadigas e, em parte, para conhecer a natureza dos lugares e saber como funcionam. Então, além dele treinar as tropas de forma física, ele tem que treinar as tropas em ambientes diferentes para essas tropas se acostumarem com o ambiente. Aqui ele dá o exemplo, por exemplo, para saber como surgem os montes, como embocam os vales, como se estendem as planícies, para fazer o reconhecimento, como é que é o nome? Reconhecimento de área, reconhecimento de área, né, para sua tropa atuar. Pondo muita atenção em tudo isso, esses conhecimentos são úteis, o conhecimento de reconhecimento de área. Não é reconhecimento de área que eu quero dizer, só que me fugiu a palavra exata. Esses conhecimentos são úteis por duas razões. Primeiro, aprende-se a conhecer o próprio país e pode-se melhor identificar as defesas que ele oferece. Então, se você tem um estado, você tem que conhecer o estado que você governa, né, porra? Você tem que treinar as suas tropas para elas se saírem bem no próprio estado. Do contrário, como que elas vão agir num conflito? Se a tropa não conhece o próprio ambiente de trabalho dela, né? Do conhecimento do terreno de província que se pode passar facilmente ao de outras. Então, se você conhece um lugar que é uma planície, você faz o reconhecimento dessa área. Se essa tropa for para outro lugar, que é também outra planície, essa tropa já vai ter o conhecimento anterior, porque ela já sabe como agir numa planície, como as planícies funcionam. Então é só pegar um lugar, o conhecimento de uma área e transpor para outra área semelhante. O príncipe que seja deficiente dessa perícia está desprovido do elemento principal de que necessita um capitão, pois ela ensina a encontrar o inimigo, estabelecer os acampamentos, conduzir os exércitos, ordenar as jornadas, fazer incursões pelas terras com vantagem sobre o inimigo. Então o príncipe não pode ser apenas um príncipe, ele tem que ser um capitão no qual as tropas irão confiar e vão obedecer a seus comandos. E é isso, o finalzinho aqui é: um príncipe inteligente deve observar essa semelhança de proceder
Nunca ficando ocioso nos tempos de paz, mas sim com habilidade procurar formar cabedal para poder utilizá-lo na adversidade, a fim de que, quando mudar a fortuna, se encontre preparado para resistir. É aquele ditado que eu já ouvi já uma vez, é melhor você ser um soldado num jardim do que ser um jardineiro na guerra. Não é porque você está em tempos de paz que você não deve se preparar para a guerra. Esse capítulo, de forma bem resumida, é isso. Treine suas tropas, mesmo que não haja conflitos iminentes. Para que quando o conflito chegar, você está preparado para ele. É isso, será? Capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Então, é isso. Então são três, então vamos para o terceiro capítulo desse episódio, né? O capítulo 15. Eu estou dividindo por 3 capítulos por vídeo para ficar mais fácil para mim, para eu não precisar falar tanto e para ficar mais claro cada capítulo. Esse livro é bem didático. Esse livro é bem didático, é bem simples de ler, você consegue entender. Embora ele tenha sido escrito quase 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, você consegue pegar e ler de forma bem simples, você entende o que o livro quer te passar. Capítulo 15. Daquelas coisas pelas quais os homens, e especialmente os príncipes, que são os príncipes que nós estamos falando, são louvados ou insultados. Essa página aqui é uma página apenas, o capítulo tem apenas uma página. Ó. Depois já vai para o capítulo 16, mas é muito interessante porque é bem direto o que ele quer dizer aqui. Há tanta diferença de como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandone o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprenderá antes o caminho de sua ruína do que o de sua preservação. Pode parecer meio confuso, mas conforme você vai lendo, vai ficar mais claro. Eis que um homem que queira em todas as suas palavras fazer profissão de bondade, então aquele príncipe que só espalha bondade, espalha ser apenas um cara bom, um cara angelical, se perderá em meio a tantos que não são bons. Onde é necessário a um príncipe que queira se manter, prestem atenção nessa parte, é necessário a um príncipe que queira se manter, aprender a poder não ser bom e usar ou não da bondade, seguindo a necessidade. Um príncipe tem que ser bom, porém ele não pode ser apenas bom, ele tem que saber quando ser bom. Assim é que alguns são havidos como liberais, alguns miseráveis. Aqui ele abre parênteses, usando um termo toscano porque avaro, entre aspas, em nossa língua, acredito que é a língua inglesa, a língua italiana, avaro é aquele que deseja possuir por rapina, aquele que quer tomar dos outros, enquanto miserável chamamos aquele que se abstém em excesso de usar o que possui. Então, avaro em italiano é aquele que deseja possuir por rapina, aquele que quer tomar. E miserável chamamos aquele que se abstém em excesso de usar o que possui. Miserável é aquele que tem as coisas, tem os recursos, mas não quer usar. Em italiano, segundo Maquiavel, isso tem como nome miserável. Uma pessoa miserável é aquele que se abstém em excesso de usar o que possui. É necessário que o príncipe seja tão prudente que saiba fugir à infâmia daqueles vícios que o fariam perder o poder. Cara, isso é 500 anos atrás, mas é muito óbvio. Um príncipe para manter no poder, para se manter no poder, ele não pode fazer coisas que possam tirá-lo do poder ou diminuir o seu respeito perante o povo. Ele não pode cair nos vícios que podem, nos vícios que afetarão o seu governo, afetarão o seu poder, a sua governança, a sua governância. Cuidando evitar até mesmo aqueles
que não chegariam a pôr em risco o seu posto. Então, embora o príncipe tenha um vício que não seja perigoso para o posto de príncipe dele, para a governança dele, ele deve evitá-lo. Só pra. É melhor evitar para não dar merda, sabe? Evite o que dá errado e evite o que poderia dar errado. Evite esses vícios. Mas, não podendo evitar, caso o príncipe acabe não conseguindo evitar vícios que de alguma forma ameacem o posto dele, atrapalhem a governança dele, é possível tolerá-los, se bem que com quebra do respeito devido. Então, se o príncipe cair em certos vícios, dá para tolerar, ok, ninguém é perfeito, ninguém é de ferro, mas em detrimento do respeito do povo. O povo vai ver os seus atos com maus olhos e irão te respeitar menos, certo? Ainda não evite o príncipe de incorrer na má faina daqueles vícios. Sem eles, difícil se torne salvar o Estado. Então, traduzindo, explicando, mesmo que o príncipe tenha consciência de algum vício danoso ao seu poder, para salvar o seu poder e salvar o seu Estado, é permitido você agir de forma. É possível você. Porra, como que eu vou explicar isso? Não evite o príncipe de incorrer na má faina daqueles vícios sem eles, difícil se torna salvar o Estado. Então, para você poder salvar o seu Estado, o seu poder, se você tiver que fazer algum ato que possa manchar o seu respeito com o povo, é melhor você perder um pouco de respeito com o povo do que você perder o seu povo e seu Estado, certo? Se bem considerando for tudo, sempre se encontrará alguma coisa que, parecendo virtude, praticada acarretará ruína. Então vai existir momentos em que você possa agir com virtude, porém, se você agir com virtude, é muito provável que você vai se dar mal. Acarretará ruína, ou seja, embora você tenha agido com virtude, você perdeu o seu povo, você perdeu o seu Estado. Da mesma forma que, com aparência de vício, seguida dará origem à segurança e ao bem-estar. Então, da mesma forma que o príncipe haja com virtude, com valores, isso pode ser prejudicial ao seu Estado, ao seu governo. Do mesmo modo que, mesmo que exija coisas que você, se fizesse, ficaria mal visto pelo povo, seria melhor você fazer. Eu tô me complicando aqui. É melhor o príncipe agir mal para salvar o seu estado do que você agir certinho e perder o seu estado. Pronto, consegui resumir esse capítulo. Puta que pariu, é isso. Entenderam? Resumindo esse capítulo aqui, posso dizer que você tem que ser bom, mas você não pode ser apenas bom. Você tem que saber ser bom nos momentos certos e você precisa ser ruim nos momentos certos também. Isso daqui vai ficar mais claro lá pra frente do livro, embora já esteja mais na metade do livro. Isso aqui a gente vai bater nessa tecla mais pra frente, certo? Bom, 25 minutos de vídeo, eu acho que eu consegui, não é? 3 capítulos. E é isso, pessoal. Até a próxima semana, né? Porque eu estou jogando esses vídeos uma vez por semana, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, certo? Eu não fico só lendo, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar. E nos momentos assim, que eu tenho um pouco de paz, sossego e silêncio, eu faço esses vídeos. Então, se reclamarem que o gap de vídeo de um pro outro tá muito longo, uma semana de vídeo de um pro outro tá muito longo, eu quero lembrá-los que eu não ganho nada para fazer esses vídeos. Eu tô fazendo esses vídeos apenas como um hobby, um passatempo, né? Eu gosto de ler um livro e eu gravo para expor meu ponto de vista sobre o livro, o que eu penso a respeito. Um ignorante, um brasileiro ignorante lendo livros, é esse canal que você está vendo aqui agora. Muito obrigado a todos
presença e até a próxima.